Então, agora gravando. Boa noite a todos. Vamos iniciar. Já tem gente colocando fotinho. Hoje a gente vai começar a falar sobre... eu vou começar a falar sobre container, que é para a gente começar a entrar na fase de planejamento de navio para container, né? Para carregamento de container. Então, a gente vai iniciar vendo aí a história do container, como é que ele surgiu, uma história bastante interessante. Oi, Luan, tudo bem? É uma história bastante interessante de como o container foi criado e a gente a gente não se dá conta, né? Quando a gente vê um container lá, a gente acha que sempre existiu, né? Isso aí sempre existiu, sempre aconteceu, mas como que ele foi criado, como que ele apareceu no mercado, né? Como que ele se desenvolveu e chegou a ser o que ele é hoje, né? E quem foi que teve essa brilhante ideia, né? Porque é uma brilhante ideia, na verdade, revolucionou o mundo, né? A chegada do container revolucionou o mundo no que a gente conhece, no que a gente sabe. A gente não estaria no patamar que a gente está hoje no transporte, se a gente não tivesse container. Alguns estudos dizem que nós estaríamos aí numa evolução mais ou menos nos anos 70, 80, se a gente não tivesse container ainda, né? A gente estaria muito atrasado, né? Muito mais do que a gente já é. Eu vou compartilhar com vocês a minha apresentação. E sempre naquele mesmo esquema, né? Para conversar comigo, me chama por voz, que é mais fácil de eu ouvir, né? Me interrompe, me para, que eu paro e a gente conversa, né? A participação de vocês é muito importante, não tem nenhum problema que vocês participem, que vocês falem, deem exemplos, quem tiver exemplo para dar, pode dar exemplo, quem trabalhar com algum tipo de alguma coisa que a gente estiver falando aqui, pode parar e dar um exemplo, pode parar para falar, não tem nenhum problema, é uma aula interativa, gente. É como se a gente estivesse presencial, a gente tem aí essa barreira da tela, essa barreira de estar falando por vídeo, né? Mas é uma aula como se a gente tivesse presencial, um bate-papo, né? Vocês podem participar aí no momento que vocês quiserem. Não adianta escrever no chat, porque eu não enxergo enquanto eu estou no modo apresentação, então é mais fácil que vocês me interrompam por voz mesmo, tá? Eu vou iniciar aqui. Então, a gente hoje vai falar sobre a história e os tipos de containers, né? Como que essas caixinhas de metal chegaram até nós e hoje estão aí, né, no mundo inteiro, dominando o mundo na área de transporte de mercadorias, né? Essa é a nossa aula de número 6. Já vai estar lá disponível amanhã. Eu já vou colocar para vocês, assim que o Google me manda o link, eu já passo, já coloco lá. Já coloco também no YouTube, que é para vocês ficarem mais fácil, para ficar mais fácil vocês assistirem, né? Quando vocês entrarem lá na liga, já vai estar lá o videozinho, a telinha do videozinho, já para vocês assistirem dentro da própria liga, não ter que ficar abrindo o Google Meet, abrindo o Google Drive, essas coisas todas, tá? Então, já vou facilitar aí para vocês. Então, peguei umas fotos de containers que eu achei bastante interessante. Isso aqui é uma artista que faz essas fotos, né? Eles colocam os containers e fazem diversas fotos com esses containers coloridos, né? Que a gente tá óbvio que esses containers não são utilizados para carga, né? Porque eles estão bem novinhos, bem pintadinhos, né? Então, eu achei bastante interessante essas fotos e coloquei algumas, né? Então, existe um livro chamado A Caixa. Esse livro conta, é um livro bem grande, é um livro bem interessante, ele conta a história todinha do container, conta tudo, né, lá bem detalhado. O que eu fiz aqui foi só um apanhado, né, para que a gente tenha a noção, né, do que é o container, né, e como que ele ficou conhecido, como que ele foi criado, como que ele foi inventado, né. Então, ele é conhecido também como contentor. Muitas pessoas chamam de container com A, né, mas container é a forma americana de escrever, né, na língua inglesa. A gente tem o equivalente à palavra, por isso eu adoto sempre container, né, com E, acento circunflexo no E, e plural containers, porque a gente tem o equivalente em língua portuguesa. Quando a gente não tem o equivalente na língua portuguesa, a gente usa o americanismo. Quando a gente tem, a gente usa o que a gente tem, né? Então, esse equipamento também é chamado, também conhecido como contentor, né?
e ele é utilizado nos processos de importação e exportação. Então, dentro dessas caixinhas aí, a gente pode carregar 1 milhão de coisas diferentes, né? Sei lá, que deve ter chegado alguém. Chegou alguém. Não, professora, fui eu que coloquei a mãozinha aí. Não é que na Europa não fala container, né? Fala contentores. Contentor. Não adianta vocês porem a mãozinha, porque eu fico achando que chegou alguém, porque o barulhinho é o mesmo. Ah, beleza. Então me chama, pode me chamar, não tem problema nenhum, tá? De me chamar. Vocês continuam vendo aí a minha apresentação ou não? Sim, tá uma tela toda branca. Tá, entrou, né? Então tá. Em Portugal também eles chamam de contentor, né? Mas essa expressão container, né, veio da língua inglesa. Então, esse tipo de equipamento ele é recomendado para transporte de navio, trem, caminhão, além de ser conhecido também como um cofre de carga, né? A gente tem nele um cofre porque tem todos os dispositivos de segurança que são previstos por lei nacionais e internacionais nesse contentor, né? Eles têm todas as travas, todas as fechaduras que são necessárias. Por isso ele também é conhecido como um cofre, né? Ele também é considerado um cofre. Tudo que está nele é inviolável, né? A gente sabe que tem aí uma série de inspeções para ver se o container foi violado, se não foi, se ele foi aberto, né? Porque o container ele tem que ser inviolável, né? Ele tem que estar lá, da forma que ele foi fechado ali pelo transportador, ele tem que chegar lá no seu cliente, tá? Ele tem que chegar do mesmo jeito que ele saiu. Agora é alguém que entrou. Deixa eu ir lá. Entrou alguém? Quando eu volto, ele some, não aparece quem era. Quando eu volto lá, não aparece ninguém. Então, esses cofres, eles são considerados cofres porque eles têm toda a segurança, todo o aparato legal para levar a sua mercadoria com toda a confiabilidade, né? Para levar a mercadoria com toda a confiabilidade até o cliente final. Então, vocês só vão ver foto de container hoje. Eu só coloquei foto de container hoje. Então, como é que começou a história do container, né? Como é que apareceu o container? Os comerciantes estavam tendo problemas sérios no armazenamento das mercadorias e no transporte das mercadorias, né? E aí tinha que se estabelecer alguma coisa, tinha que se encontrar alguma coisa. E teve um homem que foi o visionário dessa história toda, né? Um homem que foi o cara que enxergou o problema e enxergou também a solução desse problema, né? E foi lá e botou a mão na massa e criou, né, esse container. Na verdade, a gente vai ver mais para frente que ele não criou, ele adaptou uma ideia que já existia, né, e acabou fazendo esse container, esse equipamento aí, que eles tinham uma série de problemas, né, porque o jeito que a gente vai ver como que era feito o transporte das mercadorias antes de existir o container, e o que acontecia? Acontecia muita quebra de produtos, deterioração, os recipientes vazavam, quebravam, tinha muito prejuízo nas transações, né? As condições climáticas também não ajudavam, então tinha assim uma série de produtos que não poderiam ser transportados se a gente não tivesse hoje esse container que a gente vai ver depois, mais lá para frente, que são os containers reefer, né? Que são os containers que são climatizados. Então o container a necessidade era urgente, né? Tinha uma urgência em se achar uma solução para esse problema da mercadoria. Estamos falando aí dos anos 50, tá, gente? 1950, nem estamos falando aí do século XVIII ou XVII, estamos falando do século XX já, tá?
A gente foi criar essa solução já lá no meio do século XX, né? Anos 50, que foi surgir alguma coisa que fosse solucionar, né, esse problema que vinha já acontecendo com todo mundo que transportava mercadoria e tinha grandes prejuízos com todo o seu transporte. Então, tudo aconteceu graças a esse senhorzinho que vocês estão vendo aqui na foto. O nome dele é Malcolm McLean. Ele foi o visionário que enxergou o que poderia ser a vida, né? O que poderia ser o transporte se houvesse uma caixa que eu pudesse colocar tudo dentro e eu pudesse levantar com equipamentos essa caixa, né? Claro que ela pesaria toneladas, mas eu tivesse um equipamento para levantar essa caixa e carregasse muitas toneladas de uma só vez para dentro de um navio, né? Então, o nome dele é Malcolm McLean e a gente agradece a ele essa criação, né? Essa realização dessa operação que a gente tem hoje com os contêineres. Ele estava observando, ele estava lá no porto de Nova York, e observando como que era lento o processo de carregamento, né, de um navio, como era demorado, como era moroso e como era também prejudicial às pessoas, né, porque ele era feito ali no muque, né, o carregamento era feito todo no braço, né, então aquilo eram condições até desumanas, né, que se trabalhava, porque tinha que fazer todo aquele carregamento. Então, você tem lá uma saca de arroz, né? Em vez de eu pegar esse arroz, colocar ele ou no granel, né? Que a gente tem hoje os graneleiros, mas ou você pegar ele, containerizar os pacotes, ou seja lá como for, o que era feito? Era carregado saca por saca de arroz para dentro. Café, hoje também o café é containerizado, né? O café era carregado saca por saca de café para dentro do navio. Então, isso era um trabalho muito moroso, né? Era um trabalho que levava muito tempo, e assim, esgotava, tinha que ter uma mão de obra altíssima, né? A gente tinha muita gente trabalhando para fazer esses tipos de carregamento, né? Então, ele melhorou todos os processos, né? Ele começou a imaginar como seria, e em 1955 ele fundou a Sealand, que foi a primeira empresa de navio de container, né? A empresa se chamava Sealand, hoje ela se chama Maersk Sealand, ou como ela é chamada como Maersk Line hoje, né? Durante alguns anos ela continuou ainda, acho que até 2005, ela continuou levando o nome Sealand, e depois ela virou só Maersk Line. Mas ela foi encampada pela Maersk, né? Ela é uma empresa que hoje... Aí a gente ainda tem alguns containers, né? É interessante que se fala numa das pesquisas, né, que tem alguns contêineres que ainda levam o nome Sealand, né? Eles não foram pintados, né? Eles ainda continuam com esse nome Sealand, né? Alguns já não tem mais, né? Alguns já estão só com o Maersk, mas alguns mais antigos ainda continuam com esse nome Sealand, que é o nome da empresa que foi fundada pelo Malcolm McLean lá em 1955. E ela já era uma empresa que estava sendo reestruturada, né? Conforme a gente vai ver aí a seguir, né? Então, em 58 foi criada a primeira padronização internacional dos contêineres, né? De medidas e dimensões. Depois, lá mais para frente, eu vou dar para vocês essas medidas e dimensões. E após os anos 70, né, com o início da globalização, o contêiner passou a ser fundamental para a economia, né? Nessa época, quase tudo que era carga geral passou a ser containerizado. Alguém me perguntou aí na semana passada, comentou comigo, mas eu estou no grupo de carga geral, mas o que é carga geral, o que não é, o que é containerizado, o que não é? É diferente, claro que ainda temos carga geral, mas muita coisa que era carga geral acabou virando só containerizada. Então, aqui a gente tem uma foto, né? Aqui é uma foto de um pequeno pedacinho lá do terminal de contêineres no porto de Xangai, na China. É só um terminalzinho, tá, gente? Esse monte de caixa aí, que até onde a vista alcança, vocês estão olhando,
né, que vocês estão vendo, é na China. Eles têm um movimento absurdo de containers, né? Esses números a gente pode encontrar. Tem um site que fala sobre as movimentações de containers, tal. A gente pode encontrar esses números de quantos containers tem passeando por aí em cada país, em cada porto, né? Mas é claro que qualquer porto do mundo que você passar, você vai ver container. Não tem como não ter container à vista da gente, né? A gente passa aqui no porto, né? Tem aquele monte de caixinha colorida e a gente fala, olha quanto container, né? Olha quanta carga, né? Geralmente é com tranqueira da China. Aí eu fico sempre esperando chegar as minhas tranqueiras da China, que provavelmente vão chegar dentro de uma caixinha dessas. Quando eu morava na ponta da praia, eu via os navios de container chegando, eu falava, oba, minha encomenda chegou, porque a maioria vem ali com os cacarecos, principalmente agora, né? Nessa época que está chegando um monte de coisa de Natal, né? As lojas, está todo mundo recebendo produto de Natal. Então está chegando container à beça. Então, como que era antes, né? Como é que se fazia antes de ter o container, né? Como que era feito, né? O modal aquaviário é um dos modais de transporte mais antigos, a gente sabe disso, né? O câmbio era chamado de escambo, a gente sabe que se fazia o escambo, que era a troca, né, de materiais, e o processo de transporte de material importado também era feito de uma forma muito arcaica e muito lenta, que foi o que o Malcolm McLean observou, né? Ele falou, gente, tem alguma coisa errada aí, né? Tá muito devagar para fazer esse trabalho aí, né? O que a gente pode fazer para melhorar a vida de quem trabalha, a vida de quem transporta, né? Porque vocês imaginam um navio parado lá dias e dias e dias carregando, né? Quanto que aquele navio não estaria pagando hoje para ficar lá parado carregando, né? Então, antigamente era mais ou menos assim como está nessa foto. A foto não está muito boa, não está de muito boa qualidade, mas era mais ou menos isso, né? As cargas iam em tonéis, né? Ou então soltas mesmo, né? E vocês percebem, homens e mulheres. Será que chegou alguém? Chegou alguém. Pronto. Vânia, você já estava aqui, você entrou de novo? É isso? Eu caí, professora. Não machuca, hein? Não vai se machucar. Deixa eu voltar lá na nossa apresentação. Então, a gente era feito mais ou menos assim. Vocês percebem aí, homens, mulheres, todo mundo trabalhando aí com as cargas, né? Deixa eu colocar meu ponteiro aqui. Então, esses tonéis, né? E aqui um monte de carga solta, né? Isso era tudo levado para dentro do navio no braço, né? Na mão, né? Isso era feito lá de uma forma lenta, de uma forma terrível até, né? Alguém levantou a mão ou chegou alguém? O Luan colocou os 10 maiores portos do mundo, é isso? Então, gente, voltando lá para a apresentação. Então, se a gente estivesse lá em boas condições de embarque, tivesse uma quantidade de carga, tivesse lá com todo mundo trabalhando direitinho, tivesse tudo certinho, né? Era carregado de 150 a 200 toneladas por dia e por porão e por terno de trabalho, né? Essa quantidade ela ia ser embarcada de 6 a 7 dias se tudo corresse bem, tá? Se não chovesse, se não desse nenhum problema, se não tivesse nenhum acidente, então isso poderia ser carregado aí em 6 a 7 dias, mas então, se chovesse, já tinha que fechar as tampas dos porões, né? Já tinha que interromper a operação, e isso podia durar aí dias ou até semanas, dependendo do tempo, né? Dependendo do clima, dependendo da época em que se tivesse aí da climática, né?
Se tivesse uma chuva prevista aí para uma semana, ficaria lá uma semana parado, esperando a chuva parar para poder abrir novamente essas tampas, né, desses porões, para poder voltar a carregar. Porque se carrega com a tampa aberta, vai molhar toda a carga, vai molhar tudo, então não teria que ser interrompido, né? Então, quando a carga começou a ser containerizada, né, movimentada, embarcada e desembarcada, é claro que essas mudanças foram rapidamente percebidas por todo mundo, né? Tanto por quem carregava, como por pelo cliente, né? Que ia receber, que acabava recebendo essa carga com maior rapidez, com maior desembaraço, né? Como que também para quem estava fazendo o embarque dessa carga. Acontece que as coisas começaram a melhorar muito, né? Então, os embarques que ocorriam em dias e semanas passaram a ser operados em horas. E aí, se você tem essa diminuição, né, de tempo no embarque só, o que vai acontecer? Você vai poder fazer mais carregamentos, né? Numa janela de tempo lá, num espaço de tempo, eu vou poder fazer mais carregamentos se eu tiver menos tempo em cada carregamento. Se eu ficar com o meu pessoal e com o meu navio, e com um navio parado ali durante 6, 7 dias embarcando uma coisa que hoje eu posso embarcar em 2 horas, 3 horas, é lógico que eu vou ter um fluxo muito maior se eu puder embarcar mais, né? Se eu puder carregar mais. Então, com essa produtividade atual que a gente tem, a gente embarca 200 unidades, né, 200 containers em pouco mais de 2 horas. Né? Em algumas operações, né, em alguns casos isolados, alguns casos mais ágeis, até mesmo em 1 hora se pode fazer esse tipo de embarque, né? Esse embarque aí de 200 unidades de containers, tá? Então, 200 unidades aí a cada 2 horas, a gente tem poucas horas aí carregando um navio. E como que é feito o transporte, né? Além de tudo, o container ele é considerado, né, um porão. Por quê? Porque eu tiro de dentro do navio uma caixa com tudo dentro, né? Que é um mini porãozinho, né? E coloco em cima de um caminhão e levo embora para onde eu quiser, né? Boto em cima de um trem e levo embora para onde eu quiser. Né? Então, tem aí algumas composições de trem aqui, né? Que a gente vê com esses containers passando. Eu coloco lá esse porãozinho, né? Esse mini porão que está lá dentro, com toda aquela carga dentro, e eu levo tudo junto ali para o seu destino, dependendo de quem comprou, para onde vai, né? O que vai acontecer. Então, quando a gente tira uma unidade do navio, a gente está retirando esse pequeno porão. E aí vai transitar pelas estradas, vai transitar pelas linhas férreas e assim por diante, né? Então, eu estou pegando toda aquela carga que eu coloquei lá, né? Então, aquele chinês lá colocou um monte de cacareco dentro de uma caixa de container dessa. Um monte de lampadinha de Natal. Eu tinha uma prima que trabalhava com uma empresa dessas de importação que trazia lâmpadas de Natal. Então, chegava containers e mais containers de lampadinhas de Natal para enfeitar a árvore de Natal, enfeitar a porta da casa da gente, enfim. Então, o chinês mandou lá um container cheio de lampadinhas de Natal que foi comprado por uma rede de lojas lá do Nordeste, né? Lá em algum lugar do Nordeste. Esse container vai chegar no porto mais próximo, né, do comprador. E aí, eu não vou ter que desembarcar esse monte de lampadinha de Natal na mão, né? Pegar uma por uma lá, pegar e colocar dentro de um caminhão ou dentro de alguma coisa e levar. Eu vou pegar um container já com toneladas de lampadinhas dentro desse container, vou pôr em cima do caminhão e já vou levar de uma vez só lá para o seu destino, né? Então, a gente já imagina quanto que isso vai economizar em tudo, né? Em mão de obra, em tempo, em agilidade, em tudo, né? Então, com a criação do container, a gente tem aí essa evolução, né? Então, eu boto em cima lá do Mercedes-Benz, igual tá essa foto aí, a propaganda do Mercedes-Benz, eu coloco lá o meu container de lampadinha de Natal em cima do meu Mercedes-Benz e mando embora lá para onde ele quer que ele vá, né? É claro que a gente precisa de um número de caminhões absurdo, né?
para poder tirar todos esses contêineres de dentro de um navio e botar para a estrada, né? Mas aí é um outro capítulo da novela, né? O capítulo que vai falar desses caminhões todos que vão levar esses contêineres aí pelas estradas, ou as composições férreas aí que vão levar esses contêineres pelas linhas férreas, que vão levar de trem esses contêineres. Existem alguns contêineres que vão de avião também, tá? Então, antigamente era assim, ó. Olha a quantidade de gente trabalhando num carregamento, né? Um carregamento ou um descarregamento, né? Não dá para saber direito, né? E aí a gente vê aqui, ó. Vou pegar meu ponto. A gente vê aqui, olha, é uma linga, né? Esse chama cilinga, que vai levantar esse monte de sacas de uma vez só e vai pegar daqui do chão, né? Ó, tá vendo? Essas sacas estão aqui no chão e vai pegar com esse guindaste, né? Vai pegar essas sacas todas, vai levantar e vai levar para dentro do navio. E para carregar isso tudo, teve gente, né? Que colocou saca por saca dentro dessa linga aqui, que ficou aqui no chão fazendo isso, para que esse guindaste pudesse levantar e levar lá para dentro, num processo repetitivo e demorado para ser feito, né? Era um processo muito demorado, que demandava gente para caramba, que demandava espaço para caramba, né? Hoje o navio encosta lá, tá lá já os contêineres certinhos, já por fila, já organizado, de como que a gente vai ver isso numa próxima aula, como que eles já vão estar organizados ali, para já entrar na ordem dentro do navio e tá tudo certo, entendeu? Vai ser muito mais rápido e muito mais eficiente, né? E acontecia assim, é claro que acontecia acidente, de cair isso daqui, matar 3, 4 que estavam aqui embaixo, né? Então, era um processo... Sei lá, chegou alguém. Era um processo moroso, e um processo que também não era muito adequado, né? Era um processo perigoso também. Então, aqui a gente tem uma outra foto que está mostrando. Essa foto aqui é de 1930, tá, gente? Vou pegar o ponteiro. Essa foto aqui é em 1930, um carregamento em 1930. Essa foto aqui já é de 1950 a 1953. É um navio coreano. Também fazendo um carregamento, ó, também aqui, ó, carregando tudo nessas lingas aqui, 1953, antes do container, né? O container começou a aparecer lá em 1958, né? 1956, 57, 58. Então, era feito ainda assim o carregamento, né? Então, como a legislação dos Estados Unidos não permitia que um transportador rodoviário tivesse uma empresa de navegação, o Malcolm McLean foi lá e pegou a empresa dele, que era uma empresa que se chamava McLean Trucking Co., que era uma empresa rodoviária. Ele era maluco, mas ele era um cara absolutamente visionário, né? Ele apostou nessa ideia e sabia que essa ideia ia dar certo e ia render frutos, né? Essa empresa que ele tinha, ele criou lá em 1930 com dois irmãos dele, né? Uma irmã e um irmão. E eles começaram com um caminhão só. Eles tinham um caminhão nessa empresa de transporte rodoviário. E já lá em 1955, eles eram a segunda maior dos Estados Unidos. Então, além dele ser um cara visionário, ele era um grande empreendedor, né? Ele sabia o que ele estava fazendo. Né? Ele sabia que ele ia colocar a mão naquilo e aquilo ia dar para frente. Então, o que ele fez? Ele pegou essa empresinha lá, que ele tinha lá, que ele fundou em 1930, 20 anos depois, 25 anos depois, vendeu, né? Não vendeu, né? Transformou esta empresa numa empresa de navegação, que era para ele poder trabalhar com a criação dele, né? Com os contêineres. Então, em 1956, ele comprou 2 navios tanques, né? Da Segunda Guerra, 2 navios velhos, e adaptou o Convés para fazer o transporte de contêiner. O que ele foi fazer? Né? Ele foi imaginar como que aquele navio, que era um navio tanque, como que eu poderia fazer com aquele Convés de uma forma que eu pusesse as minhas caixas em cima com segurança, né? Com toda a segurança e com tudo preso, bonitinho, direitinho, como é que eu ia fazer isso? Então, ele foi lá e reformou esses navios, né? E fez os navios tanques, esses 2 navios tanques, virarem porta-container, né? Ele que fez isso, né, também.
Ele não só criou o container, como ele também fez o porta-container, o navio porta-container. Esse aqui é um caminhão que ele tinha, né, na empresa dele. Veja que é um caminhão bem antiguinho, porque a empresa dele era de 1930, né? Ela funcionou como uma empresa rodoviária de 1930 a 1955. Então, né, isso aqui, ele já tinha um container, né, em cima do caminhão dele. Então, vocês já percebem que ele era um cara que já imaginava o que ia acontecer com o transporte, né? O caminhãozinho dele já é no formato de um container, né? Então, com a criação do container, né, ele fez uma troca, né, que é o break bulk, que é esse embarque e desembarque de carga individualmente, caixa por caixa, saco por saco, né, pela unitização e movimentação de carga em grande quantidade. O que é a unitização? Quando eu pego um monte de cargas e coloco tudo dentro de um container só. Então, ao invés de eu ficar carregando caixa por caixa, saco por saco, né, que era o que previa esse break bulk, né, o que prevê esse break bulk, que é o que sobrou hoje, o break bulk é utilizado em carga de projeto, que a gente vai ver também mais para frente, né, que são aquelas cargas enormes, né, cargas grandes, pá eólica, maquinário muito grande, né. Então, ele trocou esse procedimento, né, ele acabou tirando isso, né, da frente e trocando por um procedimento mais limpo, né? Um procedimento mais eficiente, né? Então, apenas embarcando e desembarcando essas caixas de metal, né? Que elas poderiam carregar aí dezenas de toneladas, cada caixa dessa aí pode carregar, né? Então, ele fez isso aqui, né? Ele trocou aquelas fotos que a gente viu antes dos caras colocando tudo naquelas lingas, né? Colocando tudo e puxando tudo, erguendo, né, nos guindastes, ele trocou tudo por essas caixas. Então, a partir do momento que eu coloco tudo dentro de uma caixa só, é mais fácil a gente levantar. Tanto é, gente, que a caixa, ela é uma solução viável, que quando a gente faz mudança, a gente coloca todas as coisas da gente dentro de onde? Dentro de caixas, né? É muito mais fácil eu pegar todos os meus pratos, meus copos, meus talheres, colocar tudo dentro de uma caixa e ficar levando um por um. Né? Então, era esse é o princípio, né? Então, eu fico imaginando, né? Eu vou fazer uma mudança. Então, então vamos lá. Vou chamar 35 pessoas aqui na minha casa e cada um está responsável por levar... o fulano vai levar os pratos, o Beltrano vai levar os copos, o outro vai levar os talheres. E, gente, isso não vai terminar nunca, né? A partir do momento que eu contrato uma empresa que vem cheio de caixa, eles pegam tudo, colocam tudo dentro das caixas, depois a gente fica maluco desencaixotando tudo, né? Eu tenho caixa da minha última mudança aqui fechada até hoje, e eu já estou aqui há 5 anos. Mas a gente depois fica maluco desencaixotando tudo. Mas é o princípio de você ter colocado tudo que é igual, né, dentro da caixa. Então, vou fazer uma caixa só de roupas do guarda-roupa do marido, só de roupas do guarda-roupa da esposa, só de roupa das crianças, só de coisas da cozinha, só de louça, Então, é esse o princípio, né, da containerização. Né? A gente vai lá colocando as coisas em caixas, depois carregando as coisas em caixa, fica muito mais prático. Eu pego um caminhão, encho esse caminhão de caixa, e para carregar e descarregar, a hora que esse caminhão chegar no seu destino, né, no lugar para onde você está mudando, meia dúzia de caras vão lá e desembarcam todas essas caixas e em um dia você tem aí uma mudança feita. É claro que a gente vai ficar trabalhando uns 3 meses depois para colocar tudo no lugar, mas o princípio é esse. Então, ele fez lá, tinha 2 navios, né, o Ideal X e o Maxton. Então, no dia 26 de abril de 1956, né, saiu o primeiro navio que levava container, que era um navio dele, o navio do Malcolm McLean, chamado Ideal X, ou Ideal X, né, deve ser alguma coisa assim. Esse navio saiu com 58 containers, né, um número baixo, né. Ele tinha um convés já adaptado, que o Malcolm McLean tinha mandado adaptar esse convés, né? E aí era uma grande estreia, né? 26 de abril de 1956 era a grande estreia do container viajar lá por água, né? Ele ia passear no mar pela primeira vez em 1956. E aí, em junho, né? Ele
Depois o Maxton, que era um outro navio que ele comprou, lembram que ele comprou 2 navios, né? O Maxton já saiu com 62 contêineres, né? 4 contêineres a mais que o primeiro. Claro, gente, tudo começa em passo de formiguinha, né? Tudo começa devagarinho, né? Então, ele colocou esses 2 navios, né? O Maxton e o Ideal X, para fazer um trabalho de cabotagem, um serviço de cabotagem nos Estados Unidos, tá? Norte-American Navio, cabotagem norte-americana, né? Deve ser. Maxton Cana, do armador Pan Atlantic Steamship Company, a empresa marítima que ele adquiriu lá em 1955. Lembra que ele parou de fazer lá as coisinhas dele com o caminhão e pôs uma empresa marítima? Então, essa empresa marítima se chamava Pan Atlantic Steamship Company, tá? E aí foi o primeiro navio dele, né? Esse Ideal X, Ideal X, ou Ideal X, foi o primeiro navio a sair com container, né? Lembrem-se que ele era um navio de guerra que foi adaptado, né? Teve o seu convés adaptado para levar os containers, né? Então, ele tem aqui em cima, né? Ele foi feito só aqui em cima, a adaptação para colocar os containers e poder transitar com eles. Então, o Malcolm colocou o Ideal X e o Maxton, né? Faltou aqui o Maxton, no serviço de cabotagem nos Estados Unidos para sua empresa, né? Ele tinha já os 2 navios, eram dele, aí ele colocou eles trabalhando para a empresa dele, fazendo cabotagem. E aí eles eram adaptados, né? Para essa novidade das caixas de ferro, isso eu já falei para vocês. E aí, o primeiro porta-container da história, né, depois disso tudo, né, o primeiro porta-container para valer, que foi feito como porta-container mesmo, se chamava Gateway City e transportava 265 unidades de 35 pés. Vejam, gente, hoje os nossos containers são de 20 pés e de 40 pés, tá? O que ele transportava naquela época eram containers de 35 pés que foram descontinuados. Por quê? Porque havia uma necessidade de se padronizar, né? E a gente vai ver isso mais para frente. Então, eu não posso ficar trabalhando aí com 50 tamanhos diferentes de containers, porque eu tenho que fazer equipamento para transportar esses containers, porque eu tenho que fazer uma série de coisas e eu tenho que ter isso padronizado, pelo menos em 2 tamanhos. Né? Então, eu posso fazer um de 30, um de 35, um de 40, um de 20, um de 50, um de 80, eu não posso ficar fazendo isso, porque isso acaba não dando certo. Então, houve depois para frente a padronização. Esse aí era o Gateway City, né? Que foi esse primeiro navio porta-container, né? A gente já vê aqui em cima os containers colocados, né? E aí ele é um navio que tem porão, e aí tem aqui, ó, o container sendo carregado aqui, né? Então, é um navio que tem porão, então vai ter container indo para porão e tudo mais. E aí, ele vai falar dessa padronização, né? Então, se você tem a unidade padrão, que é o TU, né? Que a gente chama de TU, 20 Feet or Equivalent Unit, né? Que é uma unidade de 20 pés ou equivalente, né? É o que a gente tem aí hoje, o container de 20 pés, tá? E aí, como ele estava trabalhando aí com esse container de 35, houve essa necessidade de se mudar isso, né? Um container de 35 equivale a 1,75 TU, né? Porque ele não é nem de 20 e nem de 40, então ele vai ficar no meio dos dois. Em 4 de outubro de 57, né, surgiu esse primeiro navio da história, transportando essas 226 unidades. Eu não sei porque que repetiu esse slide. Então, o pé é a medida na qual é padronizado o container, tá? Um pé equivale a 30,48 centímetros, tá? E a polegada vale 2,54 centímetros. A gente tem tabela para isso, tá? Mais para frente eu vou mostrar todas as tabelas com as medidas. Então, a partir daí, né, desse Silent Service, né, os progressos do empresário foram muito rápidos, né? Na verdade, o Malcolm McLean, ele subiu e desceu várias vezes durante a vida dele, né? Ele teve grande sucesso, né? Seguido depois por grandes fracassos, né? Várias vezes ele subiu e desceu aí
como qualquer empreendedor, né? Como qualquer visionário, né? Ele ficou muito rico, depois ficou muito pobre, teve que vender tudo que tinha para comprar, para investir em outro negócio, enfim. Ele foi tendo aí uma série de percalços, como todo bom empresário, né? Visionário que ele era, né? Acontecia aí. Então, em 58, ele inaugurou a linha entre Estados Unidos e Porto Rico com o navio Fairland, né? Então, ele já tinha aí um outro navio, em 1958, ele já tinha esse navio Fairland, que já era um porta-container. 10 anos depois, né, em 1968, ele mudou o nome da empresa de Pan Atlantic para Sealand Service, né, que foi o início da Maersk, né, antes da Maersk encampar. Então, tá aqui uma foto bem antiguinha aí do caminhãozinho trazendo um container da Sealand, né? Vocês veem aqui o container com o nome aqui do lado, né? E a foto, não preciso nem dispensa apresentações, realmente é uma foto bastante antiga, aí final dos anos 50, né? Quando ele mudou a empresa para Sealand, 1950 não, 1960, final dos anos 60, em 68. Então, na década de 60, com esses lucros dos primeiros anos, o Malcolm, claro, foi investir em navios maiores, né? Ele já tinha dinheiro, ele já tinha sucesso, ele já estava conhecido, já estavam os containers estavam começando a ser padronizados, né? Que a grande padronização vai acontecer aí, o grande boom desses containers vai acontecer nos anos 70, né? Então, o Malcolm comprou navios maiores, né? Vamos alçar voos. Ele era um cara, né? Em 1966, ele iniciou um serviço com os portos de Roterdã e Bremen, e a gente sempre lembrando que ele partia sempre dos Estados Unidos, tá? Os navios dele partiam dos Estados Unidos. E aí ele começou a fazer tratados, né, com outros portos, mandando os seus contêineres lá para outros lugares. Até então, era ele que dominava lá na questão dos contêineres. Em 68, ele abriu mercado com o Extremo Oriente, e depois de um ano ele já estava com Hong Kong e Taiwan, né? Então, vocês têm uma ideia de quem foi esse homem, né? Que pouca gente fala, né? Pouca gente comenta sobre ele. E depois, em 1971, ele abriu para Singapura, Tailândia e Filipinas. Olha só que de 66 a 71 ele fez o mundo, né? Ele simplesmente abriu frente com o mundo, com os principais importadores do mundo. Então, o Samir Kedhi fez um artigo, né, onde ele diz que o Malcolm não foi exatamente o criador do container, porque esse container já era utilizado em ferrovias inglesas, inclusive o container ele era utilizado também pelo exército, só que eles tinham outras medidas, eles tinham outras padronizações, né? Na verdade, acabou ficando na mão dele a padronização final mesmo, né? O desenvolvimento final, porque isso tudo é uma história muito longa, tá, gente? Não é assim, eu pensei em criar uma caixa e pá, da noite para o dia eu fui lá e criei. Não, houve muitos estudos, houve muito erro, muito acerto, houve todo um procedimento, ele tinha pesquisadores fazendo as coisas para ele, né? Não era assim, não é assim tão simples como a história conta, né? Então, é claro que tinha mais gente de olho nessa caixa de metal. O próprio exército americano estava de olho na caixa de metal. O próprio exército americano queria também uma fatia desse bolo, né? Só que o que aconteceu era muito trabalho para um retorno muito lento. E o Malcolm tinha um engenheiro incrível, né, que desenvolvia para ele as coisas, e ele acabou tomando a frente, né, de todos esses. E aí até que o exército veio falar: não, deixa para lá, não quero mais mexer com isso, fica aí com você, você faz, você desenvolve, você está na frente, então vai você para aí, né? Então ele não criou exatamente, mas ele adaptou e levou isso para o transporte marítimo. Foi ele que pegou esta ideia, né, porque já trabalhava assim em ferrovias com essas caixas de metal, de uma outra forma, numa outra patronização, mas foi ele que teve a ideia de levar isso para o transporte marítimo por causa daquele dia que ele estava lá paradinho observando lá, né, no porto,
a fazer o carregamento do navio, falando, caramba, como isso demora, né? Como isso é moroso, como que pode... Oi. Oi, quem está falando? Desistiu? Não, foi sem querer, professora. Ah, tudo bem. Então, ele ficou lá, observando lá no porto, e ele falou assim, caramba, como isso demora, como isso tem gente envolvida nisso, como isso deve ser caro, como isso deve ser perigoso, como isso deve ser, né, absolutamente inviável, né? Então, nesse dia, ele falou assim, então tem aquelas caixas lá que a gente usa no trem, vamos usar no navio também, né? Então, aqui é um trecho do artigo do Samir Kedi, que ele fala, com isso, mudando toda a história do transporte, logística, navegação, deslocamento de mercadorias, armazenagem, tempo, custo e, claro, mudando radicalmente o comércio mundial, a economia, o mundo. Então, o que ele fez foi absolutamente importante, né? E ele mudou tudo, ele mudou um paradigma, ele mudou uma forma de ver as coisas, uma forma de agir com as coisas, né? Hoje o que a gente tem em transporte de mercadoria hoje, a gente só tem porque teve a invenção do container, porque teve a criação desse container, né? Então, ele conseguiu, né, a novidade do Malcolm McLean, que é a caixinha dele de metal, conseguiu uma redução de custos de 25%, né, de até 25% quando comparado a outros formatos de transporte. Gente, isso é muito. Tá? Isso é uma redução gigantesca, né? 25% é 1/4 do valor da operação, né? Então, com a caixa dele, ele conseguiu isso. E a indústria, claro, nos anos 70, percebeu essa novidade, né? Percebeu essas vantagens e começaram a botar na ponta do lápis e fazer umas continhas lá e falaram, caramba, estamos perdendo muito dinheiro, né? A gente pode ganhar muito mais. E foi quando a novidade, né, do container explodiu, né? Anos 70, com a globalização, né? E aí o Leandro Sprenger fala num artigo sobre esse assunto, que em 1970 havia 36 navios porta-containers. Gente, isso é nada, né? E 27 mil containers produzidos. Tinha nada, né? Não tinha, era um zero, era um nada isso aí, né? 27 mil containers, nem naquela foto lá do porto que eu mostrei para vocês lá em Xangai, não tem 27 mil containers, tem muito mais, né? Então, no final da década de 90, a empresa do Malcolm foi absorvida pela empresa dinamarquesa Maersk, né? Foi lá no final dos anos 90. Para quem está interessado em saber, o Malcolm morreu no início de 2001, se eu não me engano. Tá bem velhinho. Hoje a Maersk é a maior empresa de navegação e transporte de contêineres do mundo, né? E tudo começou com o Malcolm McLean, né? Ela só existe por causa dele. Então, a Maersk manteve esse nome, né? Esse nome silente, como a gente vê aí nesse container da foto, até o ano de 2005, né? Eles usaram, né? Eu até mostrei uma foto para vocês, está lá, Maersk Sealand. Até 2005, e depois, com a aquisição pela Maersk da P&G Lloyd, né, de Lloyd, eles tiraram esse Sealand. Esse Sealand acabou sumindo depois de 2005, né? Então, ainda se vê por aí como lembrança desses velhos tempos, alguns containers escritos Sealand que não foram repintados ou renomeados, né? Continuam transitando aí com essa, vamos dizer assim, com essa etiqueta, né, da Sealand, né? Aí tá ele felizão lá com a caixinha dele lá atrás, né? Com a caixinha escrito Sealand atrás, né? Felizão, claro que tudo deu certo, mas ninguém sabe, né? Todo mundo sabe das pingas que esse homem tomou, mas ninguém sabe dos tombos que ele levou, né? Ele teve muito problema nesse livro que eu falei para vocês, a caixa conta exatamente por tudo que ele passou. Ele teve uma vida, é lógico, né? Como todo empresário, como todo visionário e empreendedor, né? Ele era um cara que investia tudo na ideia, né? Ele tinha uma ideia e ele botava tudo nessa ideia que ele tinha, ele ia com tudo para a cabeça, né? E aí, é claro, ele caiu e levantou aí diversas vezes durante a vida dele, né? Então, o Malcolm McLean, ele é um dos personagens mais importantes da história da humanidade e ele mudou o mundo, né?
E é engraçado que pouca gente conhece ele, pouca gente sabe quem é ele, pouca gente fala sobre ele, né? E até mesmo na atividade de comércio exterior, ele é quase que um desconhecido completo, né? As pessoas, se você chegar para uma pessoa dessa que tem aí que trabalha num terminal de container ou que trabalha com container direto, falar assim, Malcolm McLean, sabe quem é? Pouca gente vai dizer para você que sabe, né? Só quem estudou mesmo, né? Quem fez um curso de gestão portuária ou quem fez um curso de logística, né? Que vai saber, porque deve ter visto aí, né, nos seus estudos, nas suas pesquisas, quando foi estudar o container, viu lá de onde que ele apareceu, né? De onde foi que ele surgiu, né? Então, é muito importante que a gente não esqueça, né? Esse nome, não esqueça essa pessoa, né? Então, se o container não tivesse sido inventado, né, aí é uma pesquisa que fala isso, né? Com toda certeza a humanidade estaria com o desenvolvimento de anos 70, talvez início dos anos 80, né? Então, o que eles atribuem a todo o progresso tecnológico, todo o progresso em tudo que o container teve grande atuação aí, a gente estaria com uma mentalidade, ou a gente estaria com um desenvolvimento aí do início dos anos 70 se a gente não tivesse esse container hoje, né? Então, o impacto que tem esse equipamento na vida das pessoas, né, na vida de todo mundo é extraordinário, né? Não é na vida do transportador, do importador, do exportador, é na vida de todo mundo mesmo, né? E as pessoas não sabem, né? Muita gente não sabe nem o que é um container, muita gente nem nunca viu um container, nem nunca ouviu falar de um container antes de ter ido estudar sobre isso. A gente que mora em cidade portuária, a gente acaba sabendo e ouvindo essa palavra desde muito cedo, né? Olha ali um container, né? Olha ali um terminal de container, né? Quem mora na cidade portuária ouve muito, mas quem mora numa cidade que não é portuária não sabe, desconhece, né? Se você conversar lá com um primo seu do interior, que está bem longe do mar, e falar para ele container, pode ser que ele nunca tenha ouvido falar, né? Ele sequer sabe que aquele batonzinho que a mulher dele comprou da China veio dentro de um container, né? Então, as pessoas não têm o conhecimento da dimensão, né, do que é um container na vida de todas as pessoas, da vida da humanidade, né? Então, é um equipamento que veio aí revolucionar a história da humanidade. E apesar de algumas pessoas discutirem a questão do container ser uma embalagem, o container não é uma embalagem, tá? O container é um equipamento de transporte. Então, isso tem que ficar muito claro, porque isso já foi até pergunta de vestibular, né? Se o container é considerado como embalagem, container não é embalagem, container é um equipamento de transporte, tá? Então, lá no final dos anos 60, início dos anos 70, houve aí a necessidade de fazer a tal da padronização, né? Para que o comércio, né, pudesse se entender melhor e todo o transporte pudesse ser padronizado. É muito importante que você tenha padronização em tudo que se faz, né? Tudo que se faz tem que ter uma padronização. Então, era necessário, né, era premente que se padronizasse esses tamanhos de container, que se padronizassem essas caixas que estavam aí servindo a toda a humanidade. E a gente sabe muito bem, então, que o container tem uma grande responsabilidade na evolução e na multiplicação do comércio, né? E a gente já falou aí que nada disso teria acontecido se não fosse por ele, né? Então, sem o container, dificilmente teríamos hoje aí um comércio mundial de mais de 3 ou 4 trilhões de dólares. Né? O nosso comércio hoje gira em torno disso, né? Dólares americanos, e a gente jamais teria isso se não tivesse o container. Né? A gente estaria muito aquém disso, porque não se comercializaria tanto, com tanta rapidez, né, com tanto volume, porque o container veio aumentar tudo, né? Veio aumentar volume, veio aumentar rapidez, tudo mais, né? Então, é lógico que o nosso comércio não estaria aí com esse valor aí. E aí, vamos falar um pouquinho das honrarias, né, que o Malcolm McLean recebeu, né? Ele recebeu muitas honrarias durante a vida dele. Em 1982, ele foi conduzido ao Business Hall of Fame, né? O Hall da Fama, né? Da revista Fortune, né? Em 1982.
Em 1995, essa revista Heritage Magazine nomeou ele como um dos 10 maiores inovadores dos últimos 40 anos. Tá? E em 2000, ele foi nomeado o Homem do Século pela International Maritime Hall of Fame. Tá? E não era pouca coisa não, tá, gente? E aí vamos falar um pouquinho sobre as medidas dos containers, como elas são hoje, né? Como a gente tem hoje aí os containers, como eles foram padronizados. Então, a gente tem 2 tamanhos, o de 20 pés e o de 40 pés. O que vai mudar nesses 2 tamanhos de container é o comprimento, tá? Porque a largura e a altura vai ser a mesma. Então, eu vou ter uma mudança na próxima foto, eu vou mostrar para vocês que vai ter a mudança é no comprimento. O comprimento do de 20 pés vai ser 6,58 metros, e o de 40 pés vai ser de 12 metros, 192, que é o dobro, né, do de 20 pés. Já a largura vai ser a mesma para os dois, de 2,438, e a altura também vai ser a mesma, de 2,591, tá? Então, essas são as medidas hoje, as medidas padrão do container de 20 pés e do container de 40 pés. Então, a gente tem aqui uma fotinho de um container. A gente tem uma fotinho de um container de 20 pés, e aí a gente tem uma fotinho de um container de 40 pés, tá? É exatamente o dobro do de 20 pés, né? Só que no comprimento, na altura e na largura, né? Vocês percebem aí as setas, ele vai ter exatamente o mesmo tamanho. Então, os containers hoje são de 20, de 40 e de 20, mas os primeiros, lembram lá que a gente viu aquele navio, como aquele carregou, eram de 33, não, eram de 35 pés, né? Tá errado, eles eram de 35 pés, tá? Os containers de 20 e 40 pés, a diferença entre eles é o comprimento, como eu já falei. O de 20 é considerado como unidade de medida, né? E tem o comprimento interno de 5,9 metros, enquanto que o container de 40 atinge 12 metros. Aqui mais uma fotinho para vocês verem um perto do outro aí como é que é a dimensão. Então, vamos começar a falar agora dos tipos de container, né? Eu vou ter aí alguns tipos de container e cada tipo de carga vai ser carregado num container diferente, né? Eu tenho um container diferente para cada tipo diferente de carga. Então, o primeiro que a gente vai ver é o container que vai levar carga geral ou carga seca, né? Então, ele é adequado para qualquer tipo de carga que não vai ter nenhum controle de meio ambiente. Então, bolsa, sapato, relógio, badulac, tranqueira, tudo isso vai no container de carga geral, porque eu não tenho que ter um controle de meio ambiente, né? Ele não tem que estar refrigerado, ele não tem que ter nenhuma especificação aí. Então, toda carga comum que couber dentro desse container, eu posso colocar nesse container de carga geral. Mesa, cadeira, pneu, lâmpada, peça de carro, bolsa, caixa, pallet, tambor e etc. Tá? Então, a carinha dele é esse daí, é o mais comum, né? Esse é o de 20 pés, esse é o de 40 pés. A gente vai ver um pouquinho mais específico aqui no próximo slide, que é uma foto mesmo, né? Então, a gente tem aqui, né? Esse de 20 pés, a gente percebe que a abertura dele é traseira, né? Eu tenho essas portas traseiras, né? Aqui todas as especificações do container estão aqui gravadas nessas portas traseiras. Essas travas são invioláveis, né? Elas são checadas, né? Quando o container é estufado, né? Carregar um container chama-se estufar um container, né? Então, quando esse container é estufado, quando ele está já cheio de carga, ele vai ser trancado e vai ser inspecionado, vai ser anotado todas as condições para que ele chegue lá no destino dele exatamente como ele saiu daqui. Então, é feita uma inspeção antes dele sair e é feita também uma inspeção quando ele chega lá no destino dele, né? Aqui está um de 40 pés, ele é igualzinho, só que maior, né? Mais comprido do que o de 20 pés.
E aí a gente tem um que chama open top, né? Open top, como o nome já diz, né? Ele é aberto em cima. Ele é um container próprio para uma carga que não passa pela porta, né? Então, se eu tenho uma carga que não passa por aquela porta traseira do container, ele tem que ser carregado por cima. Então, como que eu faço para carregar ele por cima, né? Eu tenho que ter esse teto aberto. Esse teto desse container, ele é aberto e depois ele é fechado com uma lona, com algum material lá específico, né? Então, ele é utilizado para cargas que têm a altura superior do container, cargas mais altas do que aquele tamanho que a gente viu lá na tabela. E aí o carregamento e descarregamento pode ser feito pelas laterais, né? Porque o carregamento e descarregamento não é possível pelas laterais, pelas portas finais, então ele é feito por cima, conforme a gente vai ver aqui na fotinho. Para que ele pode ser utilizado? Para máquinas, pedras, materiais de construção, vidros, peças de mais dos variados tipos de produtos que não couberem. Então, olha assim, olha a fotinho dele, né? Ele, apesar de ter as portas traseiras, ele também tem essa lona superior, que é por onde ele é carregado, que é por onde ele é fechado depois, né? Porque ele vai ser carregado aí por cima, né? A carga vai entrar por aqui e depois vai ser coberta. Aqui uma foto, né, real, né, do container, ele continua tendo as portas, tá? Mas o objetivo principal dele é poder colocar aqui dentro materiais que não é possível passar por aqui, por essa porta, né? Eu posso colocar só material por cima? Não. Se tiver alguma coisa dentro desse container que vai junto com esse material que não passou pela porta, que passa, é claro, eu posso colocar pela porta, mas a partir do momento que ele estiver aberto aqui em cima, eu vou carregar ele todo por cima, ele já vai estar trancado, depois quando ele for vedado aqui, vai ser inspecionado para ver se está tudo certinho, se está tudo ok aí com esse fechamento. Aqui um de 40 pés, também fechado aqui por cima, com essa lona. Então, esse é o open top. Ele está aberto em cima, tá? E aí a gente vai ter um outro tipo que se chama flat rack ou plataforma. Ele é parecido com o open top, só que agora ele também não tem paredes, tá, gente? Ele é uma plataforma só que é fechada depois, e aí é para você colocar coisas de tamanhos irregulares, né? Máquinas para agricultura, aparelhos de ar-condicionado, barcos, material de construção, geradores, toras, bobinas de papel, tubos, vergalhões, tanques, chapas, caminhões, veículos. Sim, a gente já pode carregar veículos dentro de containers, já tem alguns containers carregando veículo, tá? E aí eles são assim, ó, eles não têm parede. Então, eles são abertos em cima e dos lados, aquele tipo primeiro, e o segundo é só uma plataforma, né? Vamos ver a foto dele real, né? Aqui é uma foto dele real, né? Ele é articulado aí só com a traseira e com a dianteira, né? Esse aqui é o de 20 pés. E esse é o de 40 pés aqui, só com a dianteira e com a traseira, né? O plataforma também vai ser a mesma coisa, só que ele não tem o plataforma não tem parede nenhuma, né? Vai ser só uma plataforma mesmo, que depois vai ser vedada aí com material específico, né? Com uma lona específica, porque ele vai exceder aqui dos lados, né? Por exemplo, se eu colocar uma máquina que é um pouco mais gordinha, que ela cabe na plataforma, mas ela é um pouco mais gordinha, ela não caberia se ele fosse fechado dos lados, eu posso usar esse flat rack ou esse plataforma. E aí eu vou ter um tipo de container que ele é ventilado, ele não é refrigerado, tá, gente? Ele é ventilado, ele vai ter buraquinhos para entrar o ar, porque a carga que está lá dentro precisa respirar. Não necessariamente uma carga viva, não é necessário que seja uma carga viva. Mas eu posso estar carregando qualquer tipo de carga que não precisa estar gelada, mas que ela precisa respirar. Se eu estiver carregando flor, se eu estiver carregando planta, se eu estiver carregando alguma coisa assim, essas cargas, né, fruta, elas vão precisar respirar, elas vão precisar ter aí uma ventilação. Então, cacau, café, cebola, algumas sementes, né? Então, como é que ele vai ser? Ele vai ter esse respiro aqui, ó, ou atrás, né? Ou na traseira, ou aqui, né, na dianteira, no caso, porque as portas estão ali atrás, né? Na dianteira, ou aqui nas laterais, conforme a gente vai ver na foto seguinte, né? Ó, esse aqui, ele tem o respiro nas laterais, tá? Então, a porta traseira
é o mesmo princípio lá daquele da carga geral, as mesmas travas, tudo mais, só que agora ele tem essas janelinhas para que ele possa, para que a carga que está lá dentro possa respirar e ser ventilada, tá? E aí a gente vai ter um outro tipo de container, esse sim é o chamado container reefer, e ele vai ser refrigerado, né? Ou seja, ele vai manter a minha carga gelada, né? Eu tenho lá uma geladeira que está carregando a minha carga. Né? O que eu posso ter dentro desse container? Eu posso ter carne, né? Eu posso ter uma série de produtos aí que necessitem de refrigeração. Então, ele vai ser como uma geladeira, vai ter lá um sistema de refrigeração embutida, né? E vai ter lá as conexões elétricas que vão fazer essa geração. Esse container, gente, ele não pode ir no porão do navio. Esse container reefer, ele só pode ir na parte aberta do navio. Ele só pode ir na parte que é aberta no vão livre do navio, porque ele não pode ficar dentro. Tá? Ele não pode ficar dentro de porão. E ele tem um lugar específico no navio, porque ele vai ter que ter toda a ligação elétrica para que ele possa suportar a viagem toda, para que aquela carga não pereça, né, durante a viagem. Quando teve aquela greve dos caminhoneiros, uma das grandes preocupações na estrada era dos caminhões que estavam carregando container reefer, porque esses caminhões não suportariam muito tempo, a bateria desses caminhões não suportaria muito tempo para manter aquela carga que estava dentro dos seus caminhões, que estavam parados nas estradas, dentro da validade. Então, foi uma correria levando geradores aí para esses caminhoneiros que estavam parados, né? Então, foi aí uma coisa meio de guerra mesmo, para poder manter essas cargas e não perder essas cargas. Eu não tenho notícia do que aconteceu, né, do que houve de perda nessa época, mas é óbvio que houve perda, porque nem todo mundo deve ter conseguido manter as suas cargas lá parados tantas horas nas estradas como aconteceu, né? Então, esses cabos e conectores vão ter um comprimento de 18 metros, né? Então, o navio porta-container tem que ter a geração de energia para suprir essa energia elétrica que esses containers vão necessitar, tá? Então, o que eu vou levar dentro desse container? Carne, comida, medicamentos, né? Todas as coisas que precisam estar refrigeradas. Vários medicamentos precisam de refrigeração, né? Comida nem se fala, carne nem se fala, né? Então, eles são assim, ó. Vocês percebem aqui atrás, toda a ligação elétrica deles está aqui atrás. Deu um aqui. De verdade, não. Todo o sistema dele de refrigeração está aqui, ele é ligado aqui por essa parte, tá? E é por essa parte que ele vai estar conectado, tanto no caminhão que estiver transportando, ele na verdade não é atrás, é à frente, né? Porque atrás é a porta. Ele vai estar ligado por aqui no caminhão, então se vocês virem aí na estrada um caminhão carregando um container desse, vocês vão perceber que ele vai estar ligado lá numa fonte de energia. Né? Ele tem que estar o tempo todo ligado numa fonte de energia e vai ser ligado por aqui, tá? E isso é monitorado, a temperatura lá dentro ele tem que ser o tempo todo monitorado, é tudo feito aí de uma forma bastante confiável para que não se perda essa carga, né? Não haja nenhuma perda dessa carga aí no meio do caminho, no meio da viagem, né? É muito importante que isso não aconteça. E aí eu tenho um outro tipo de container, que é o container tanque, que ele vai ser para carga líquida, comidas e produtos químicos. E aí a gente tem que observar uma coisa muito importante. O container que levou comida não pode ser o mesmo container que depois vai levar produto químico. Esses containers têm que ser separados, apesar de haver aí uma grande higienização nesses containers tanques, eles são muito severamente limpos e inspecionados, né? Mas eu não posso utilizar. Eu enchi lá um tanque de suco de laranja, mas ele estava ontem cheio com um monte de produto químico. Eu não posso fazer isso, né? Não posso simplesmente porque eu vou comprometer aí a carga que eu estiver levando. Então, o container tanque ele é assim, ele é só uma armação metálica e onde vai um tanque dentro dele. Ele encaixa mesmo um tanque dentro dessa armação metálica. Alguém me chama?
Tem o microfone aberto tocando uma música a milhão. Pronto. A foto dele é assim, ó. É uma estrutura metálica. E esse tanque... Gente, como é que vocês conseguem assistir aula com essa música? Vamos parar o baile? Gabriel? 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 Não. Gabriel? Gabriel? Você está assistindo aula ou você está ouvindo música? Eu estou te chamando aqui faz 5 minutos. Você deixou seu microfone aberto, rolando uma música doidado, todo mundo ouvindo sua música. Você não está assistindo aula, não é isso? Podemos continuar? Bom, então, voltando lá ao tanque que a gente estava falando, nosso container tanque, ele é uma armação metálica que vai um tanque dentro dele, o tanque encaixa dentro dele e ele já vai lá, já carregado, nesse tanque já chega carregado lá com o produto que vai levar e é encaixado nessa estrutura de metal. Aí a gente vai ter um outro tipo de container que se chama bulk containers, né? Esse container, ele é revestido para transportar grãos, né? Então, eu posso transportar dentro desse equipamento, eu vou transportar grãos. Oi? Quem me chama? Gente, tá difícil, hein? Então, o bulk container ele vai ser revestido e vai transportar grãos. Eu posso ter aquele navio que transporta o granel sólido, que o grão vai direto nos porões do navio. A gente já viu isso numa outra aula que eu falei sobre os tipos de navio. Então, eu tenho lá o navio que eu vou carregar ele diretamente no porão do navio, lá com granel sólido. Mas existem alguns grãos, algumas coisas que também são transportadas por container. E quando elas são transportadas por container, né, malte, sementes e outras coisas, eu vou usar esse container aqui. Olha, observem como ele é interessante, né? Ele tem essas tampas em cima, né? Ele vai ser carregado aqui por cima. E, na hora de descarregar, ele vai ser descarregado por essa tampinha aqui de baixo. Porque, ó, o que acontece? Ele vai estar todo vedado, a hora que eu vou carregar. Essas tampas vão abrir, os equipamentos vão soltar os grãos aqui dentro e vão encher ele até a boca. A hora que eu for descarregar, por onde eu descarrego? Por aqui. É só abrir essa tampa e o grão vai todo cair para o local onde ele tem que cair. Ele vai todo escorregado aí de dentro. Né? Existe até um tombador para fazer isso, para girar um pouco esse container, para que esse container possa descarregar na hora que ele for tirar a carga de lá de dentro. Gente, agora são 8h30, a gente vai fazer um intervalo até as 9 horas, tá? Essa foi a primeira parte da aula. Deixa eu parar o compartilhamento aqui. Essa foi a primeira parte da aula. Aí a gente vai voltar depois do intervalo às 9 horas. Eu vou falar com vocês sobre o projeto e sobre a segunda fase do projeto, do que a gente vai fazer na segunda fase. Né? Eu ainda não coloquei lá no ambiente virtual, porque eu queria falar com vocês antes, né? Então, a gente vai ver a segunda fase do projeto, vai ver o que cada grupo vai falar. Eu ainda não corrigi aquele material da primeira fase. Estou sentindo falta de muita gente na aula. Né? O que aconteceu que o pessoal faltou todo nessa aula, não apareceu? O que é? Ressaca do evento? O que está acontecendo? Porque está faltando muita gente.
Nessa sala é muito maior do que isso, né? Eu estou com 5, 10 alunos em sala de aula, né? Imagina, essa sala tem muito mais aluno. Então, por favor, avisem. Eu vou também já marcar a prova de vocês, que vai ser agora em outubro, né? Então, a gente já vai conversar sobre tudo isso depois do intervalo. Tá ok? A gente volta às 9 horas, tá, pessoal? Isso. Tá bom? Então tá. Beleza. Professora, uma dúvida. Pode falar. Esse material que a senhora mandou no grupo, esse material não é antigo? Esse material é da última aula. Eu mandei porque eu achei que a gente não tinha feito o exercício. E aí a gente ia utilizar esse material para poder fazer o exercício. Mas aí a Vânia, a Ellen me falaram que eu fiz o exercício em sala e resolvi, e acabou que eu viajei, na verdade. Eu abri aqui o WhatsApp, eu falei, eu já vi essa matéria aqui. Esse material é da aula passada, eu deixei lá porque a gente ia utilizar as tabelas para poder fazer o exercício, mas como a gente já resolveu o exercício, então não houve necessidade. Beleza, Esse material de hoje, eu também já vou colocar lá no ambiente virtual de vocês amanhã, tá? Esse material que eu usei hoje. Isso tudo é matéria de prova, tá, gente? Isso tudo vai entrar na prova. A prova não vai ser uma prova convencional, igual vocês estão acostumados a fazer. Eu vou fazer uma prova diferente. É uma prova que não vai dar para vocês colarem pelo WhatsApp. Então, estudem e mantenham seu material em dia, tá? Porque a gente vai precisar do material, né? Não posso evitar que vocês consultem o material, nem essa é a minha ideia, porque eu não gosto de prova em que o aluno tem que ficar decorando coisa, eu acho isso o fim da picada. Mas a minha prova vai ter que pensar um pouquinho, vocês vão ter que botar a cabecinha para funcionar, tá bom? Então, depois do intervalo, a gente já volta falando sobre essa prova, falando da data da prova e como que vai ser, tá? 9 horas a gente volta. Tá bom, professora. Até já.